Galera, bora responder essa questão que vocês me mandaram aqui. Seguinte, ó, tanto o diamante quanto o grafite são formados apenas por átomos de carbono. Entretanto, diferem bastante na maioria de suas propriedades. Isso é explicado pelo fato de apresentarem diferentes. Galera, vamos lá. Isso aqui é uma questão sobre alotropia, né? Tá até escrito aqui no tópico aqui em cima. O que acontece? Alótropos ou alotropia é a capacidade que nós temos de formar substâncias diferentes pelo mesmo elemento. Tudo bem? Substâncias simples. No caso aqui nós temos o grafite e o diamante como os dois principais alótropos do carbono. A gente fala que são os alótropos naturais do carbono. Tudo bem? E isso, no caso, a alotropia, ela acontece de duas formas. Ou por causa do retículo cristalino, por causa da estrutura que a gente vai ter, que é justamente a nossa resposta aqui, retículo ou estrutura cristalina, beleza? Ou por causa da atomicidade. O que é a atomicidade? É a quantidade de átomos. No caso da atomicidade, a gente destaca o caso do gás oxigênio, que é O2, e o gás ozônio, que é O3. Tudo bem? Mas existem outros casos também. Por exemplo, a gente tem o fósforo. A gente tem o fósforo P4, que é chamado de fósforo branco, e nós temos o fósforo P, ou PN, né? A gente pode colocar um N. Pode ser só P ou PN, que é o fósforo vermelho. Tá bom? Então a gente tem essas diferenças aí. Alótropos são substâncias diferentes, simples, né? Substâncias simples diferentes, formadas pelo mesmo elemento químico. Tá bom? Agora aqui, ó, só para a gente entender melhor essa questão da alotropia do carbono, vamos ver uma imagem aqui, o seguinte, ó. Tá aqui o diamante e o grafite. Tudo bem? Qual é a diferença? No caso, gente, o diamante é uma estrutura meio desordenada, né? Mas se você for olhar, os átomos de carbono no grafite, eles formam estruturas tetraédricas. Então você vai pegar um átomo de carbono aqui, ó, ele faz 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Ele faz essa ligação formando um tetraedro, tudo bem? Ele vai formar um tetraedro. É um átomo central que se liga a 4 outros átomos de carbono, beleza? Formando uma geometria tetraédrica, beleza? Formando geometria tetraédrica em cada um aí. Já o grafite vai formar anéis hexagonais. Aqui é importante a gente falar uma diferença básica, existem outras diferenças, mas a diferença básica entre grafite e grafeno. Qual é a diferença? A estrutura, gente, do grafite e do grafeno, ela é basicamente a mesma. Estou falando basicamente porque isso entra em várias outras diferenças de propriedades e tudo mais. Mas a diferença é o seguinte, se eu pegar apenas uma camada do grafite, eu vou ter um grafeno. Tudo bem? Então, de forma geral, o que seria o grafeno? Seria um grafite formado apenas por uma camada. Porque o grafite, quando a gente analisa ele possui várias camadas. Tudo bem? Essas várias camadas formadas aí por anéis hexagonais. Tá bom? Isso aqui então, gente, o grafite e o diamante são os alótropos naturais. Mas existem outros alótropos que a gente fala que são produzidos artificialmente. Por exemplo, existe o grupo dos fullerenos. Aqui tem dois exemplos, o fullereno C60 e o fullereno C70. O fullereno C60 ele é conhecido como futeboleno, porque ele parece uma bola de futebol, né? Se você for olhar a bola de futebol lá, ela tem os gomos pentagonais, né? E tem os gomos hexagonais, né? E tem os gomos lá que são hexagonais. Então ela parece uma bola de futebol, entendeu? Então por isso ela vai ter esse nome de futeboleno. Mas nós temos também os nanotubos, que são outra forma da gente organizar os átomos de carbono aí também. Existem várias outras formas que a gente pode fazer sintética aí também. São alótropos, beleza? Mas os alótropos naturais são grafite e diamante, tá bom? Então essas são as estruturas que a gente tem aqui para isso, beleza? Galerinha, espero ter ajudado vocês. Vejo vocês em breve. Até mais.